Olá, galera, todos bem? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você está vendo o vídeo, né? Esse é o segundo vídeo da série que a gente está tentando desenvolver aí no canal, né? Sobre métodos quantitativos aplicados a variáveis latentes. Nesse vídeo eu vou apresentar as principais definições, certo? E os principais conceitos, tá? Vamos tentar deixar o curso mais leve possível, sem tantas equações, sem tanta matemática, e por isso que a gente vai focar nas convenções do diagramas, que geralmente é, é assim que é apresentada a CEM, modalidade de equações estruturais nas ciências sociais aplicadas, certo? E a ideia aqui é que eu vou apresentar muitos termos que a gente vai falar a todo momento ao longo do curso, ao longo desses vídeos. Então, é bom a gente colocar todos na mesma página, certo? E também vou falar e introduzir já algumas sutilezas de conceito, né? Entre a VB-senha e a CB-senha, né? A modelagem de equações estruturais baseada em variância e a CB-senha, que é a SEM clássica, a modelagem de equações estruturais baseada em covariância, certo? Espero que gostem e curtam o vídeo aí. Um abraço. Olá, pessoas. Bora lá então começar esse curso. Primeiro vídeo a gente apresentou só um guia, um roteiro, né? Um plano que a gente pretende aí atacar ao longo aí desse próximo ano. Vamos ver, quem sabe, se Deus ajudar, a gente consegue ter tempo e responsabilidade de cumprir as promessas. E nesse agora eu vou apresentar efetivamente os principais conceitos, viu? Os principais conceitos aí relacionados com a nossa SEM, né? Modelagem de equações estruturais, como eu já falei. Vamos abreviar para SEM aí, porque senão trava a língua toda hora. E os principais conceitos e as convenções. As convenções relacionadas geralmente com o esquema de diagramas, né? Como eu comentei já, vamos tentar dar um foco um pouco mais light no curso aqui e trabalhar mais com diagramas do que com equações. Geralmente é assim que a gente vê na maioria das disciplinas aí das ciências sociais, certo? Duas observações que eu quero fazer com vocês aqui. Vocês vão ver toda hora eu olhando para um lado, para o outro, não sei. Eu trabalho com 3 monitores, às vezes até 4 monitores, então algumas vezes aí eu fico meio perdido aí na câmera, certo? E desde o vídeo passado, vocês já notaram que os slides estão em inglês, viu? É intencional, tá? Porque no futuro próximo, quem sabe, futuro próximo não, acho que no futuro distante eu quero transformar esse curso aqui em inglês, né? Não somente os slides, mas até a fala, os ensinamentos. Vamos ver, quem sabe. Beleza? Então vamos lá para o curso. Antes de mais nada, né, de onde que eu retirei aqui o que eu vou passar para vocês, eu gosto sempre de falar, né, que são ideias minhas, não tem nada meu aqui. Eu geralmente estou replicando o que já foi dito. Então, a gente vai trabalhar no livro aqui do Royal, capítulo 5 especificamente, como eu já comentei, esse aqui é um handbook, né? Enquanto handbook, a gente sabe aí que é bem denso e é uma coletânea, certo? Então, nós vamos trabalhar alguns capítulos ao longo do curso aqui. Agora, nesse vídeo, capítulo 5, que aqui ele tem um foco mais conceitual, viu? Mais conceitual, como o próprio título já coloca, né, do capítulo, de definir variáveis latentes, certo? Dentro do contexto da nossa SEM clássica, viu, gente? Quando coloca aqui Handbook de Modelagem de Equações Estruturais, é a nossa CB-SEM, a SEM baseada em covariância, beleza? E também vamos trabalhar a parte inicial, vamos dizer assim, a primeira metade de 2 capítulos do Hare, beleza? Capítulo 9 e o capítulo 12, tá? Só a primeira metade, tá? Tanto de um capítulo como o outro. As outras metades a gente vai acabar vendo, né, ao longo do curso aí, em outros momentos. Olha, professor, mas olha só, eu falando professor, né? Aqui não sou professor de vocês, não, né? Aqui sou só um cara que tá apresentando um vídeo no YouTube. Pablo, mas você já vai me apresentar coisas avançadas nesse vídeo? Não, não. O livro aqui do Hare, o capítulo 12 especificamente,
é só a introdução aos tópicos mais avançados que ele apresenta, né? É, de uma forma bem mais conceitual, descritiva. Por quê? Porque esse livro aqui é de análises multivariadas, então, assim, só no final do livro que ele apresenta assim, certo? Então, aqui é um conteúdo mais sucinto, mais conciso, beleza? E da mesma forma, só até metade do capítulo ali, ele trata também de análise multigrupos, que eu vou deixar para comentar com vocês na oportunidade do conteúdo, beleza? Então, assim, feito esse preâmbulo em relação aos manuais, temos também dois artigos. Esse artigo é uma visão geral, bem direta, ao ponto, uma introdução legal, como se fosse um capítulo aqui de livro mesmo, né? Os capítulos iniciais do livro aí de modalidade de equações estruturais. Compensa ler, é um artigo curto, né? Não é longo. Numa sentada aí de 30, 40 minutos você consegue ler ele. E o Davetas. Esse Davetas aqui também ele tem mais coisas que a gente precisa para essa introdução. Tanto que a gente vai trabalhar esse material aqui também lá nos finalmente do curso, quando a gente tá falando, quando a gente vai falando de melhores práticas, né? A parte final do artigo ele apresenta algumas melhores práticas para a SEM, certo? Mas compensa a leitura também. É uma leitura também bem tranquila, certo? Então não como eu sempre gosto de falar, numa sentada você consegue ler ele aí, né? Tudo, viu, gente? Tudo aqui sobre CB100. Nós vamos falar aqui muito mais de CB100 do que VB100. Por quê? Porque a parte inicial do curso vai ser CB100, certo? A parte inicial do curso é a CB100, tá? Só que tem muitas coisas, tem várias coisas aqui que são sinérgicas, beleza? Né? Em termos de convenções, vale tanto para uma como para a outra. Agora, tem algumas especificidades da VB100, tá? Da VB100, que nós vamos deixar para ver para depois, tá? A gente vai deixar para ver depois, lá na frente, quando a gente estiver tratando o assunto especificamente, tá? Então, assim, deixa eu colocar essa observação, tá? Então, muitos do que a gente está falando aqui é da CB100. Quando é de VB100 especificamente, eu vou comentar, beleza? E vamos então para algumas definições importantes da variável latente, que no fundo é o nosso insumo aqui na modelagem de equações estruturais, certo? Uma definição muito comum e que a gente vê no nosso dia a dia aí que as variáveis latentes, elas são variáveis teóricas, hipotetizadas, certo? São variáveis que não podem ser medidas diretamente. É óbvio que essa definição está correta, mas não está completa, certo? Ela não está completa. E a gente pode pensar também a variável latente, né, como uma representação de conceitos e construtos dentro do seu modelo. Né? Em outras palavras, né, o conceito, o construto, ele faz parte da hipótese ou da teoria. Tá? Então, é uma definição muito parecida com a anteriormente, porém melhor definida. Então, se a gente quiser formular, testar teorias empiricamente, nós usamos a variável latente como a representação dos conceitos em nosso modelo. E aqui cabe uma observação importante, né? Que, em tese, variável latente e, né, vamos colocar aqui tá, a variável latente, nossa aqui, né? LV do inglês, né? Latent Variable. Ela, teoricamente, é diferente do construto, certo? É diferente. Então, a variável latente, ela pode ser um construto, mas você pode ter um construto, certo? E esse construto ser medido por 3, 4, 5 variáveis latentes, ok? Então, a variável latente ela faz parte do construto. Agora, vamos deixar de pragmatismo, né, gente? Assim, quase sempre vocês vão ver eu falar aqui construto, conceito, variável latente, e a gente se entende, né? Vocês vão entender o que eu, o que eu quero dizer, beleza? Mas em tese, a variável latente é parte do conceito, é parte do construto,
beleza? A gente pode ter um conceito, pode ter um construto e 3, 4 variáveis latentes dentro daquele conceito, dentro daquele construto, beleza? Então, que fique claro essa definição. Outra definição, não tão boa e muito mais restrita, e ela provém mais do pessoal lá, né, que gosta de utilizar a análise fatorial para reduzir dimensão, é o seguinte, que a variável latente é uma variável, tem uma propriedade emergente. Tá? A variável latente, ela sumariza, ela resume alguns indicadores, certo? Tá? Então, essa definição aqui, ela, né, coloca que a variável latente como forma de reduzir a complexidade ou dimensionalidade de um conjunto de dados. Tá? Então, esse método aqui de redução dos dados pressupõe que existem diversas variáveis, né, uma superabundância das variáveis, e temos que encontrar um meio parcimonioso de reduzir essa dimensão. Tá? Essa definição aqui, ela pressupõe que não necessariamente, né, a palavra não faz toda a diferença. Não necessariamente a variável latente exista a parte dos indicadores. Ok? Então, essa definição aqui, cunhada dentro do pessoal que está mais preocupado em reduzir dimensão, ela não serve tanto para nós aqui, certo? Para nossos fins. Porque as nossas hipóteses aqui, elas são outras. Beleza? Mas a ideia é a gente tentar dar uma visão mais holística, mais geral, né, de todas as definições, e não só ficar a parte daquilo que a gente pretende trabalhar. Beleza? Então, outras definições, que aí sim a gente começa já a entrar no campo que a gente, né, está trabalhando e, e essas definições são, vamos dizer assim, são mais apropriadas para a nossa situação, é o seguinte, as variáveis latentes, elas são variáveis, né? São variáveis que não podem ser expressadas como funções de variáveis observadas no seu modelo. Então, tudo aquilo que é expressado, né, diferente do que é observado, seria as suas variáveis latentes. E aí essa definição não está completa também, né? Porque se a gente pegar por exemplo, um modelo, né, básico aqui, né, y é igual a, colocar aqui um alfa mais um beta x, certo? E aí sempre a gente tem um erro, né? Sempre a gente tem um erro, beleza? Nessa definição aqui, por exemplo, deixa de fora o erro. Deixa de fora o erro. E a gente sabe que o erro é uma variável latente. Ela não é observada no nosso modelo e é estimada a partir dos dados. Ok? Então, essa definição também ela não deixa, vamos dizer assim, ela não é completa para os nossos fins. Agora sim, a gente começa a ter algumas definições bem genéricas, porém, talvez mais completa para nossos fins. Essa agora talvez é a que marca a nossa toda a amplitude. Só que é bem técnica, né? Bem técnica do ponto de vista mais estatísticos, vamos dizer assim. Tá? Então, as variáveis latentes, elas são o quê? São aquelas variáveis em que não existe uma realização amostral para, no mínimo, uma observação, né? Dada a amostra que a gente está trabalhando. E no caso aqui, né, na modalidade de equações estruturais, quase sempre a gente não tem para nenhuma observação. Beleza? Então, essa aqui é a variável para a qual não há realização amostral pelo menos algumas observações em determinada amostra. Agora, nas aplicações, quase sempre a gente, né, a gente não tem realizações para nenhuma observação. É uma definição um pouco mais probabilística, tá? Estatística, no domínio da amostra, mas é bem genérica e abarca muito do que a gente tem como variável latente. Tá? Então, de outra forma aí,
As variáveis latentes são como aquelas as quais todos ou alguns indivíduos, nascem quase todos, da amostra não tem realização no conjunto de dados. Então, a definição que assume que todas as variáveis são latentes até que haja realizações para os indivíduos em uma amostra, tá? Ela não é uma definição mais palatável, vamos dizer assim, né? Talvez uma definição mais palatável venha a ser agora a que é utilizada basicamente aí para o pessoal da psicometria. Então, na tradição psicológica, o pessoal gosta mais dessa tradução, dessa definição de variável latente. Então, variável latente, na verdade, é o score verdadeiro de cada respondente daquela variável. Tá? Então, essa definição aqui ela é articulada dentro do contexto da TCT, né, da teoria clássica do teste, e está condizente com o arcabouço teórico da psicometria clássica. Tá? E aí a gente não vai entrar muito nessas definições, como eu já comentei lá no nosso roteiro, no nosso guia, em que eu vou assumir como pré-requisito que você sabe um pouquinho, né, da TCT, dos conceitos, principalmente os conceitos de é, validade, né, validade e confiabilidade, certo? Então, dá uma olhadinha lá e dá uma lida aí uns 2, 3 capítulos aí da bibliografia recomendada, e aí vocês vão ficar mais à parte dessa definição, tá? Não teria como a gente entrar nesses assuntos aqui não, e porque, enfim, senão a gente não vai focar o que a gente interessa, que são os métodos. Mas é óbvio, também não podemos ir direto fazer continhas e colocar, né, e apresentar os fundamentos que embasam aí o que a gente vai aprender ao longo do curso. Beleza? Em termos preliminares, quando a gente fala de SEM, tá? Modalidade de equações estruturais, ele é um misto, né? Em termos de métodos, ele é um misto de análise fatorial com regressão múltipla, certo? Agora, diferente da análise, tá? Diferente da análise clássica de regressão múltipla, em que a gente tem aqui novamente nossa equação A mais beta x, aí tem sempre os erros, né? Eu tô preocupado aqui com o subscrito não, viu, gente? Aí e tal, então não tô muito preocupado não. Imaginar que é dados cross-sectional, né? Não é dados longitudinais, tá? Imaginar que, né, você tem um intercept para todos os indivíduos da amostra, enfim. Mas na nossa regressão padrão, múltipla, linear, quase sempre a gente, né, o nosso insumo principal aqui para fazer os ajustes é a partir dos resíduos, certo? Então nós temos depois, né, é, de ajustar o modelo, nós temos aí o y estimado, né, e a partir do y estimado, dado x observado, né, e o y observado também, a gente consegue estimar também os, os resíduos, certo? Os ajustes são todos em relação aos resíduos, as medidas são todas em relação aos resíduos, principalmente. Agora na senha não, viu? Na senha não é bem assim não, tá? Na senha, o nosso insumo principal aqui é a matriz de covariância, a matriz de correlações ou covariância, certo? Então, o objetivo da SEM ela é reproduzir a matriz de variância observada. Então, você estima uma matriz de covariância, beleza? Então, você tem a matriz de covariância estimada, e aí você vai comparar o que você tem observado. Inclusive, a partir dessa diferença que nós temos as principais medidas de ajuste de verificação, né, de performance do nosso modelo, tá? Mas a gente vai ter oportunidade para comentar mais sobre isso, beleza? E, e o principal, né, qual que é a vantagem da SEM? Né? A vantagem da SEM é o seguinte, né, eu não sei porque eu paguei aquela, não sei porque eu paguei a equação, podia ter pagado a equação, não. Então, olha só, quase sempre o nosso problema, né, os estudos empíricos que nós vamos desenvolver aí, tá? É você ter, né? Você tem
uma teoria por trás. A teoria fala que tem relação de uma coisa com a outra, certo? Quase sempre a gente tem, deixa eu colocar aqui direitinho, falar e escrever ao mesmo tempo, né? O cérebro trava, certo? Aí tem vários outros X aqui, nós temos o erro. Modelinho padrão básico, certo? Também mais uma vez esquecendo o subscrito. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, quase sempre a gente tem uma teoria que fala que existe relação de um X contra um Y. Você quer estudar essa relação, certo? Só que é óbvio, né? Não existe uma relação única de um X apenas contra o Y. Aí você coloca diversas outras variáveis, nem que seja de controle. Não é seu interesse. Isso aqui nem é seu interesse, nem é. Só que você tem que colocar para controlar. O seu interesse mesmo, o seu interesse mesmo é aqui, ó, saber qual que é a relação do x1, né, contra o y, beleza? Aí o resto aqui, né, o resto aqui é controle. Quase sempre, a maioria das vezes, essa a abordagem empírica das pesquisas dos artigos que nós vamos ver aí, tá? Só que uma questão antes que muitas vezes as pessoas relegam, né, e é onde que nós temos a grande vantagem na SEM, é que antes de você fazer essa relação, testar essa relação, você tem que ter uma medida de y e você tem que ter uma medida de x, assim como nos outros x também de controle aqui, certo? Ora, só que esse y e esse x aqui pode estar sendo mensurado com erro, certo? Pode estar sendo mensurado com erro. Ora, se está mensurado com erro, esse erro aqui, ó, ele vai só aumentar, tá? Os erros de mensuração que existem aqui no x e no y só vão aumentar, vão ser acumulados lá no outro erro. Quando o erro é no y, ok, né? Você vai ter estimativa menos eficiente porque o erro vai estar, né, sendo computado lá no erro. Agora, quando o erro é no x, aí pode ser problema, porque esse erro aqui pode ser correlacionado com outro x e pode ser correlacionado com outro erro. Aí você vai ter problema, tá? Aí você vai ter estimativas viesadas, tá? Então aí, quando você tem estimativa viesada, você pode ter tá encontrando uma relação que no seu estudo é negativo e na teoria é positivo, ou vice-versa. Então você está dizendo coisas diferentes. Você não encontra, você encontrou que é diferente de zero, ou, né, encontrou que existe uma relação significativa, mas no fundo não é, porque o negócio está viesado, porque o seu coeficiente está viesado. Beleza? Então, assim, antes de mais nada, y está sendo mensurado corretamente? X está sendo mensurado corretamente? Existem erros de medidas aqui? Tá? Se sim, você está levando em conta no seu modelo, você está levando em conta na sua regressão múltipla? Beleza? Então, essa é a grande questão. Na SEM, a gente consegue levar em consideração os erros de medidas aqui, ó. Opa, os erros de medida, certo? Tanto aqui como no X também, no X também. Então, essa talvez é uma das principais vantagens da SEM, que ela explica também os erros de medição no processo de estimativa, certo? E na SEM também, né, você, diferente da regressão múltipla, em que você tem condições de estudar apenas um X, né, apenas um X, na SEM você consegue fazer o estudo de um conjunto de X, vamos dizer assim, certo? Você consegue incluir muitas relações possíveis conforme a sua teoria, beleza? Ok? Então deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se eu não preciso. Vamos ver se eu não vou precisar apagar tudo, né? Escrever tudo novamente, torcer para isso. E então, como, né, já adiantei, na senha a gente tem o exame de muitas relações de dependência simultaneamente. Na regressão múltipla a gente tem um y por vez. Aqui não. Aqui a gente pode ter diversos y por vez, dependendo do que a teoria vai te falar. Tá? Então, ela é muito apropriada
muito apropriado para testar teorias. Então, você definindo o modelo teórico para explicar todas as relações, você vai conseguir testar esse modelo teórico a partir tanto, né? Aí onde que temos muitas vantagens, a partir tanto de um modelo estrutural, como um modelo de medida, certo? Tanto modelo de medida. Então você tem esses dois itens aqui. Aquilo que a gente não conseguia fazer na regressão múltipla ou outras técnicas multivariadas, né, que é colocar o erro de medida na conta, na análise, aqui na senha a gente consegue. A gente consegue colocar o erro de medida na análise. E assim como nas outras técnicas, por exemplo, regressão múltipla, a gente consegue ver apenas um y por vez, certo? Aqui a gente consegue ver n y por vez, certo? N y por vez, dependendo da teoria que você está testando. Beleza, gente? Então, avançando aqui, o que nós temos? Né, então aqui é algo que a gente pode frisar em relação a 100 e o cuidado que a gente tem que ter em relação a 100. Imagina aqui que a gente tem um modelo teórico A, vou colocar aqui, certo? Só para exemplificar, viu, gente? Então a gente tem aqui a cordialidade dos fornecedores, que afeta a competência dos fornecedores, né, e posteriormente afeta a satisfação com os fornecedores. Desculpa aqui, né? Aqui é a cordialidade né, dos fornecedores, aqui é a competência. E aqui é né, satisfação com os fornecedores. E depois, né, no final das contas, você tem um Y que talvez é o interesse, a intenção de comprar desses fornecedores. Esse modelo aqui, estatisticamente, ele é o mesmo do modelo B. E a diferença aqui, vocês podem perceber, ó, que nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui e escrever, né? Nesse caso aqui, no modelo B, a competência dos fornecedores vem primeiro do que a cordialidade dos fornecedores. Tá? Então, você pode ter alguns dados para testar tanto o modelo A como o modelo B. E estatisticamente, tá, o ajuste de A é igual ao ajuste de B. Certo? Ajuste de B. Desculpa aí, gente, a caneta aqui no PowerPoint aqui não é boa, não. Igual nos softwares que eu tenho de escrita mesmo, né? Sai tudo aqui. Além da minha letra ser feia, mas aqui sai tudo rabiscado. É bom só para rabiscar mesmo, para escrever não é bom não que o PowerPoint. Esse modelo aqui é diferente, os dois modelos são diferentes. Teoricamente são totalmente diferentes, agora estatisticamente são iguais. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Que em todos os casos as análises SEM devem ser ditadas em primeiro lugar com uma forte base teórica que retrate, né, como as coisas são relacionadas e não menos importante, viu? E não menos importante, quais coisas não são relacionadas. Tá? É a teoria que vai lhe dar a direção de causação. Tá? Por isso temos que usar o termo causar aqui na SEM, porque muitas vezes a SEM ela né, é tida aí na literatura, alguns mais desavisados, como modelo de causação. Então a gente tem que ter esse cuidado, beleza? Tá? A gente tem que usar o termo causar com muito cuidado, tá? Porque ela sozinha não pode estabelecer causação. Então vejam que você tem modelo A e B, que do ponto de vista dos ajustes da senha, são iguais, são idênticos. Agora, quem vai falar que é o modelo correto, se é o modelo A ou o modelo B, é a sua teoria. É a sua teoria. Certo? É a sua teoria que vai falar qual que é o modelo correto. Beleza? Então, por isso que a SEM sempre é tido
é tida como uma técnica que tem que ter uma base teórica muito forte para você desenvolver ela. Porque existem modelos, diversos modelos igualmente plausíveis. Sério mesmo, gente, sério mesmo. Você vai ajustar o modelo A, B, C, D, 5, 6, 7, modelos praticamente idênticos. Qual você vai usar? Você vai ter que utilizar aquilo que faz mais sentido do ponto de vista da sua visão da literatura. Tá? Essa que é a verdade. Então, sim, ela sozinha não fala nada sobre causação, tá? Então, a gente sabe lá que dentro dos princípios básicos lá de apontar se existe causação ou não. É óbvio que se a gente for na filosofia da ciência, você vai ver muito mais princípios do que esses aqui, né? Que é a covariação, né? Para ter, eu voltei aqui. Para ter causação, a gente tem que ter covariação. É isso? Covariação. Então, tem que ter uma covariação entre causa e efeito. A gente tem que ter sequência, né? Sequência. Então, a causa tem que preceder, tem que ocorrer antes da, do efeito, certo? Tem que ter uma covariação não espúria. Não espúria. Existe uma relação, mas quando você coloca outras variáveis no meio, ela perde essa relação. Então, não é causação. Ou seja, aquela covariação, aquele efeito que existe entre a causa, né, e o efeito, ela tem que permanecer mesmo que outras variáveis, tá, sejam colocadas na relação. Então, essa correlação não pode ser espúria, né, e principalmente, né, o suporte teórico. Tem que fazer sentido, né? Beleza? Tá? Tem que fazer sentido. Então, embora a SEM tenha sido frequentemente referida aí como modelagem causal, a gente tem que ter cuidado, né? As inferências causais são possíveis quando é uma evidência consistente, considerando, no mínimo, essas quatro condições aqui, ó. Certo? Condição 1, condição 2, condição 3 e 4. Beleza? Então, no mínimo, essas condições. A Sente ajuda tranquilamente, seja qual a sua estrutura de dados, a provar a covariação, certo? Tem dados cross-sectional, né, no mesmo ponto no tempo. Dado aí o estudo que você vai fazer com suporte teórico mais fraco possível. Você vai ter lá, de repente, covariação. Apenas. Agora, em relação à causação, você tem que ainda ver essas outras questões. Se você tiver mais variáveis e tiver, né, ter feito uma boa pesquisa, você vai poder, talvez, provar os seus argumentos de covariância, correlação não espúria, né? Fazer um modelo estrutural complexo em que diversas variáveis estão ali sendo incluídas nas interrelações, de modo a provar que aquela correlação não é espúria, aquela correlação de interesse não é espúria, certo? E se você tem dados longitudinais, né, diretos no tempo, você de repente pode provar a sequência aí, né, foi coletado antes a causa do que o efeito, você pode provar a sequência, mas tudo isso, né, junto com o suporte teórico firme, você vai conseguir aí utilizar sem como modelagem causal, porque ela sozinha não é uma modelagem causal. Beleza? Ok, agora vamos partir para algumas convenções, certo? O negócio aqui é informal, viu, gente? Eu tô com sede, não vou parar o vídeo, não vou editar depois, não. Deixa eu beber uma água aqui, enfim, vamos para lá. Vamos seguir aí. Algumas convenções, tá? Sempre do ponto de vista do diagrama, beleza? Então, nós temos aqui agora, deixa eu colocar o meu apontador. Nosso x aqui na senha é chamado de variável exógena, né? A mesma nossa variável independente lá na regressão múltipla. Nosso y aqui é chamado de variável endógena, beleza? Então, a mesma nossa variável dependente nas outras técnicas multivariadas.
certo? Uma variável uma variável exógena, ela não sofre influência de nenhuma outra variável no sistema, e a variável y, no caso a variável endógena, ela sofre influência de pelo menos uma, tá? Outra variável do sistema de interrelações que você está estimando, beleza? Outro conceito, outra questão que é importante, você vai ver sempre essa figura aqui, né? Em que você tem uma variável exógena e pode ser endógena também, viu? Em que você tem setinhas do construto, tá? Representado sempre o construto por elipse ou círculo mesmo, ok? O círculo. Você vai lá, por exemplo, na PLS 100, nos principais softwares, geralmente são círculos mesmo. Beleza? Elipse afetando, no caso aqui, esse aqui é um modelo reflexivo, que a gente vai falar mais a respeito agora, afetando os itens, os indicadores. E esses são representados sempre por quadradinho ou retângulo também, né? Pode ser um retângulo ou um quadradinho aqui, dependendo do layout que a pessoa está adotando. De repente, está colocando o nome do item aqui, né? LOC. Então, aí precisa ser um retângulo, não pode ser um quadrado. E aqui no caso X, para falar que eu estou fazendo a mensuração de um modelo de medida, certo? Do modelo de medida para uma variável exógena, tá? É uma variável latente, mas é exógena dentro do sistema estrutural que a gente vai ver agora, beleza? Essas variáveis latentes são representadas por elipses ou círculos. E a variável latente pode ser tanto endógena, né, endógena como exógena. Geralmente representamos exógenas, as variáveis independentes como x, endógenas, variáveis dependentes como y. E você vai ver muito dessa estrutura aqui a gente tem uma estrutura de modelo de medida com 3 itens, em que você tem a setinha saindo da variável latente, né, o fator que afeta os itens, e esses itens variam em conjunto à medida que o fator também, no caso a variável latente, varia, certo? O que mais a gente pode colocar aqui? Quando você tem, né, esse caso aqui, o construto 1 afetando o construto 2, né, então nós temos que, deixa eu escrever aqui agora, né, nós temos aqui a variável x, como a gente colocou, exógena, né, afetando uma endógena, beleza? Tá? Ou, né, o que é muito comum também, aí deixa eu ver se eu consigo desenhar, né, então, desenhar aqui um que sai aqui. Você tem que, não é bem assim não, mas é por aí, né? Você tem aqui a variável, a letra grega, né? Que sai para representar a variável exógena e a letra grega, não N não, viu? É o eta. É o eta para representar uma variável endógena. Isso que é importante porque é a padronização, né? Que veio com software Lishel, né, há muito tempo atrás, e acabou que muitos outros softwares e nas pesquisas empíricas você vê representado dessa forma. Então, quando você vê um que sai, você sabe que está se tratando de um construto exógeno, um eta de construto endógeno. Então, sim, a gente vai focar quase sempre nos diagramas mesmo, só que você pode ter os diagramas representados por essas letras em alguma aplicação empírica. Então, aí você lembrar do que se trata, certo? E aí a gente tem também aqui essa relação, né? Pode ser não somente de dependência, como a gente colocou aqui, né? O fato de você sair uma seta de um construto para outro com apenas uma direção está significando que o construto X está afetando o construto Y, ou no caso aqui é o nosso, né, 1 e 2, certo? Então, o construto 1 está afetando o construto 2 numa relação de dependência. O construto x1 aqui é o exógeno e o y aqui, o eta, né, é o endógeno. Beleza? Agora, você pode também ter uma relação de correlação. Aí veja a sutileza aqui, que são duas setinhas, beleza? Quando você tem, né, as setas fechadas com duas setinhas, né, uma seta aí bidirecional, você tem uma relação de correlação. Então, não existe uma relação de dependência aqui, é uma relação de correlação. Beleza?
continuando aqui, nós temos mais aqui. E aí, né, essa mesma relação de correlação, agora evidenciando um modelo de medida completo aqui, de uma variável exógena e de outra variável exógena. Tá? Se a gente imaginar que só existe, esse é o modelo, não existe mais outras coisas aqui, tá? Então, assim, são duas variáveis exógenas, porque nenhuma afeta a outra. Isso aqui é uma relação de correlação, tá? Veja as setinhas aqui, ó, chegando em uma e chegando em outra também. Beleza? Então, outras coisas importantes aqui também, né, já que a gente está falando a gente já está falando aí das outras convenções das letras com base aí no padrão Lise-Hell também. Aqui a gente tem o L, né, que é o L de loading, carga fatorial, é um construto reflexível. O construto está afetando os itens, né? Beleza? E esses itens aqui estão variando em conjunto com a medida que você tem a influência da variável latente, do construto exógeno. Tá? Esse L aqui também você vai ver aí como um lambda também, certo? Como lambda. Assim como também em termos de padronização, essa correlação aqui também, né, é tida como φ, né? Φ eu acho que é assim, se não me engano, né? Então, a correlação aqui também você vai ver como um parâmetro, tá? Tudo isso que são parâmetros que nós vamos estimar a partir dos dados, certo? Você construir um modelo teórico, aí na hora que você estimar a partir dos dados, a gente vai estimar, por exemplo, as cargas fatoriais e os outros parâmetros, como a variância, a variância, a correlação, geralmente, né? A covariância padronizada. Então, isso aqui é φ, beleza? O E também, né, o Ezinho do erro, tá? Então, o que acontece? Ó, o construto está afetando o item. Então, o item aqui ele é uma variável endógena, não é uma variável endógena, é uma variável a ser estimada, né? E como vai ser estimada, existe um erro inerente a isso. A partir desse erro aqui, a gente constrói diversas medidas de interesse aqui, certo? Para a gente avaliar o ajuste do modelo. Ok? Esse erro, por exemplo, né, padronizado ao quadrado já vai dar o que a gente conhece por R2 lá na equação múltipla. Enfim, então são assuntos aí para outro momento. Beleza? E temos aqui, nesse caso agora, né, antes era uma relação de correlação, né? Agora aqui é uma relação de dependência, porque você tem só uma setinha chegando aqui, a minha variável, é endógena, né? Que é o nosso eta, beleza? Saindo da minha variável exógena, que é o nosso que sai, ou, né, x e y, mais fácil, né, gente? X e y. Mas eu tenho que falar, né, que de repente você pode ver aí, estudando e lendo algum trabalho empírico, certo? Essa setinha aqui, quando é uma relação de dependência, você vai ver também como gama, tá? É um parâmetro gama. Antes da correlação é φ, aqui é gama. Isso aqui, quando a gente está falando da setinha do modelo de medida, é o lambda, certo? É o nosso lambda. E aqui, ó, você pode ter, né, essa nomenclatura, sim, do Ezinho aqui, mas quando é o erro relacionado com a variável exógena, tá? Pode ser o delta também, viu? Delta. Delta 1, delta 2, delta 3, assim, né? Explicitando o erro da variável exógena. Quando é da variável endógena, sim, é o Ezinho ou o epsilon, né? O Ezinho na letra grega, ok? Então você pode ver isso aí no cotidiano aí da sua leitura de sempre. Mas o que? Você vai geralmente ver um modelo completo, nós chamamos de modelo completo, tá? Modelo completo. Esse modelo completo, ele é o que? Ele é a soma do modelo de medida mais estrutural. Como estimar isso aí? A gente vai ver, certo? Então você tem aqui, né, um modelo estrutural que fala que o fator 2 está afetando o fator 1, aqui a setinha chegando só no fator 1, beleza? E aqui você não tem, ó,
perceba aqui que aqui você não tem erro, né, relacionado com a variável latente fator 2. Mas aqui, no fator 1, você tem um erro associado, porque ela está sendo prevista pelo fator 2. Tá? Esse erro associado também, às vezes, você vai ver como o zeta, né? Ixi, aí zeta é assim, né? Alguma coisa assim, por aí. É difícil de você ficar escrevendo letras que você não está acostumado a escrever. Tá? Então, esse aqui é o modelo estrutural. Agora, o modelo estrutural ele está acompanhado pelo modelo de medida do fator 2 e o modelo de medida do fator 1. Tá? Então, aqui a gente tem 3 indicadores, tá? Sendo medindo o fator 2. Esses indicadores são as variáveis observadas, viu, gente? Tá? Eu acabei esquecendo de comentar algo super, ultra importante, né? Então, são as variáveis observadas. São o quê? São as perguntas do seu questionário, por exemplo. Tá? Você não consegue mensurar o fator latente diretamente, mas indiretamente, através de várias perguntas que se relacionam entre si, né, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tópico, e aí você de repente consegue construir uma medida ali que tenha validade e confiabilidade, né, que de fato, com mais ou menos erro, consegue mensurar aquela variável latente. Tá? Então, seria x1, x2, x3, y1, y2, y3 são os itens do seu questionário, são as variáveis observadas. Pode ser pergunta do seu questionário, podem ser outras informações, como, por exemplo, sexo, idade, e tantas outras medidas que geralmente a gente pode ter do indivíduo, tá? Mas que são observadas e que, por hipótese, a gente de repente está, né, assumindo que está sendo medida sem erro. Porque no fundo é isso que acontece. No fundo, você tem medidas que, por hipótese, são medidas sem erro. Essas são as variáveis manifestas, são as variáveis observadas, e aquelas que nós vamos mensurar com erro, que aí a gente assume que dentro do nosso modelo são as variáveis latentes. Ok? Então você tem aqui o modelo estrutural sendo representado pela setinha aqui, né? A relação de dependência, modelo estrutural, e os modelos de medida sendo representados, né, pelos itens que são afetados pelos fatores latentes. Ok? Então, ambos os fatores aqui, né? Ambos os fatores, tanto um como o outro, fatores reflexivos. Reflexivos porque a setinha sai do fator para o item. Vamos ver agora isso. Ok? Beleza. E aí, uma sutileza que acontece em relação a CB100, viu? Então, a gente está falando aqui, tudo vale para... desculpa, né? Aqui é VB100. Tudo que a gente falou até hoje, né? Até agora, tudo que a gente falou até agora vale para CB100 e VB100, né? A modelagem de equações estruturais de uma forma geral. Aí, né, o pessoal falar que é um pouco diferente e tal, o pessoal da VB100, que veio depois, né, tomou mais, vamos dizer assim, que tomou mais notoriedade mais recente, muda uma coisinha ou outra, sabe? Muda uma coisinha ou outra. Então, assim, o modelo de medida lá, eles falam que é o Altair Model, né, Altair Model. Modelo estrutural, eles falam que é o In-Air Model, certo? Modelo interno, modelo externo. É mais ou menos isso, se a gente fosse pensar numa tradução mais literal. Ok? Então, aí você tem um modelo de medida que lá o pessoal fala muito, né? Com essa nomenclatura, né? Altair Model. Ou o modelo estrutural, que é o In-Air Model. Beleza? Aqui, ó. Aqui você começa a ver algumas sutilezas também, ó. Nesse caso aqui, esse construto aqui, né? Aqui não importa o nome, né? Aqui é poder da família, certo? A cultura da família, né? Ele só tem dois itens, ó. Isso aqui pode acontecer na VB100. Pode acontecer na VB100. Pode acontecer na CB100 também, mas pode dar um problema danado, tá? Na verdade, o mínimo recomendado de itens na CB100 é 3, mais desejável que seja 4 em diante, né? Itens para mensurar a variável latente, ok? Na VB100 isso aqui já é mais pacífico, a gente consegue trabalhar com 2 itens, por exemplo. Na VB100 a gente consegue trabalhar até com um item. Na CB100 também, só que a gente tem que... não é bem visto não, a gente tem que fazer algumas, entre aspas, aí, gambiarras, né? Vamos dizer assim. Mas na oportunidade, ao longo do curso, a gente vai ver isso, tá?
Então, na VB100 você tem essa nomenclatura um pouquinho diferente, né? Então, eu tenho que falar isso para vocês. Olha só também aqui, ó, a setinha que está chegando na VB100. Isso aqui indica que o construto ele é formativo. Formativo. Tá? Você trabalha com construtos formativos na CB100? Sim, só que é menos comum. Beleza? É menos comum e é mais difícil, por questões de identificação. Agora, na VB100, inclusive é uma das principais justificativas de utilizar VB100 e não CB100. Você consegue trabalhar bem mais tranquilo com estudos formativos. Ok? Então, da mesma forma, né, a gente tem os modelos de medidas para cada uma das variáveis latentes, certo? Tá? Aqui para cada uma das variáveis latentes. E você tem as relações estruturais. Aí você tem as relações estruturais, que é o modelo estrutural. Que aí a teoria que vai digitar o que está acontecendo aqui, como que essa relação acontece. Certo? Beleza? Feito esse preâmbulo, eu mostro para vocês aqui também o modelo. Parece que está, né, três figuras repetidas, mas não, mas cada um tem a sua especificidade. E é óbvio que você não vai ver essa normatização super ultra padronizada, tudo a mesma coisa em diversos artigos. Tem gente que faz certo, tem gente que não, tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro. Então eu estou tentando passar para vocês aqui algumas, algumas normativas mais geral possível, vamos dizer assim, certo? Então é só esse modelo aqui. Aqui já está um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Condizente com o padrão Lisel lá, né? Você tem aqui a variável. Opa, mexi aqui. Eu quis colocar o marca-texto. Você tem a variável aqui N1, né? Que é uma variável endógena. Eta, certo? Você tem aqui a que sai, que ela é exógena ao sistema, ó. Tá vendo? Não chega nem uma setinha nela. Então ela é exógena sendo identificada corretamente. Mais uma vez aqui, né, um eta 2, que é outra variável endógena no sistema, sendo identificado corretamente. Ou associada à variável endógena aqui, ó, né, é o delta, né, tá correto, tá? Delta 1 e delta 2, beleza? Aí nós temos aqui o epsilon, né, da variável endógena também correto aqui, ó, sendo identificado correto. Aqui tá diferente, né, aqui deveria ser o... Aqui deveria ser, aliás, aqui deveria ser o delta e aqui o epsilon, né? Essa que é a verdade. Mas isso aqui é uma denominação do VB100. Então você tem essas sutilezas, algumas diferenças em relação a um ao outro, tá? E olha o que está acontecendo aqui, ó. Você tem o modelo reflexivo, tá? Então aqui, ó, o modelo reflexivo. Isso aqui é uma outra forma de representar, mais concisa, né? Só uma setinha vindo aqui e depois essa setinha, né, ela dispersa em outras três. Então, modelo reflexivo. Agora aqui é o modelo formativo, aqui a setinha está chegando. Beleza? Aqui é o modelo formativo. Então você tem os modelos de medidas, beleza? Modelo da variável exógena, modelo, né, da variável latente endógena, tá? E esse modelo aqui também da outra variável latente endógena. E aí você tem as relações estruturais. Aí você tem as relações estruturais, aí você tem o modelo estrutural. Ok? E não foi à toa que eu coloquei essa figurinha aqui, tá? Essa figurinha aqui é o... Quem já deu uma lida aí, sabe o que eu estou falando. É um modelo de mediação típica, né? Uma análise de mediação típica, certo? Em que você tem a influência de uma variável, de um x aqui para um y, talvez o interesse do x para o y, mas intermediada por uma variável mediadora, m, certo? Então a gente vai ver isso aqui no curso, né? Esse tipo de modelagem. Aí existe, né, toda uma teoria por trás da análise de mediação, moderação. Nesse caso aqui, você pode, né, se essas setinhas todas aqui, elas existem, geralmente você coloca selinha aqui, a, B, e aí a soma de tudo é um C, né, que é o efeito total. Se essas setas todas existem aqui, então existe uma mediação parcial, beleza? Existe uma mediação parcial. Ó. X influencia Y? Influencia. Só que também influencia por intermédio de M.
Agora, se essa setinha aqui não existe, ó, beleza? Aí você tem uma mediação total. X afeta Y, mas somente através de M. Somente através de M, ok? E aí você pode ter uma mediação complementar, ou mediação concorrente, em que você tem, né, os sinais aqui trocados, sinais do A que é menos, aqui é mais, ou se é menos, menos, ou se é mais, mais. Então existe toda uma sistematização, vamos dizer assim, não vamos dizer teoria, né? Existe toda uma sistematização sobre análise de mediação e análise de moderação também, né? A análise de moderação é quando você tem um efeito extrapolado de uma variável, né, na existência de outra. Tá? Então, se a gente fosse pensar na regressão, uma regressão, deixa eu colocar aqui, melhor, uma regressão múltipla, né, seria simplesmente um alfa mais um beta x1, né, mais um beta x2, beta 1, né, beta 2, x2. Aí a moderação é só multiplicar x1 que multiplica, né, x2. Aí você tem um beta 3. Certo? Agora, na modelagem de equações naturais, pode ser simples assim. Mas se você estiver falando que no meio desse caminho aqui, né, o x1 e o x2 aqui são variáveis latentes, aí já complica. Já não é só multiplicar as variáveis latentes. Por quê? Porque as variáveis latentes são originadas a partir de itens que a compõem. Né? Ou não, se for um modelo formativo, né? Ou pode ser mensuradas a partir da covariação dos itens, certo? Então aí já complica mais um pouco. Então eu quis apresentar para vocês aqui essa figurinha aqui para introduzir, colocar, né, deixar aí a margem para vocês que também, né, dentro das equações estruturais, nós trabalhamos muito o que chamamos de análise de mediação e moderação. Muitas vezes os modelos são estimados somente para isso. A intenção do trabalho é avaliar a mediação de uma variável sobre outra, efeito moderador, efeito mediador. Então, tantos e tantos títulos de artigos, não sei se vocês já perceberam, né? Com esse tipo de enunciado. Efeito moderador de X para Y. Análise da mediação de não sei o que para isso que. Aí quando você vê lá, quase sempre, se a gente está falando de, né, estudos no nível do abstrato, variáveis latentes, é a ACEM que está sendo utilizada. Beleza? Ok. E variável latente, gente, ela pode ser um variável latente convencional, como a gente coloca, né? Esse aqui é um modelo congênere, né? Modelo congênere. Um modelo congênere é um modelo correlacional, um modelo padrão. Correlacional. Certo? Modelo padrão. Em que você tem uma escala, um construto, um conceito que formam quatro outros subescalas variáveis latentes. Nesse caso aqui eu sei que não importa tanto, mas você tem aqui a responsabilidade, confiança, comportamento dos pares, normas éticas e a prática de vendas, né? Uma escala de percepção aí, não sei bem o que não. Peguei só como exemplo, mas não importa. Mas o fato é, você origina uma escala, né, quase sempre, com a hipótese que essas subescalas, né, que essas variáveis latentes são correlacionadas entre elas. Não pode ser muito, não pode ser muito, né, que o φ, né, lembra que eu falei do φ de correlação? Que é um φzinho. Não pode ser muito, porque senão talvez está relacionados com o mesmo fator. Ah, eu tenho uma correlação de quase toda entre elas aqui de 0,9. Ora, será? Correlação de RT com PB 0,9, de PB com ET é N de 0,9, é N com SP 0,9. Será que isso não é a mesma coisa, não? Não pode ser muito também, não. Senão, por exemplo, não passa na paridade discriminante. Certo? Então, assim, o modelo padrão e básico é esse modelo congênere. É o modelo mais comum que a gente vê quando a gente está trabalhando, é óbvio, né, com modelo de medida multifatorial, em que você espera mais de dois fatores. Dois ou mais fatores, na verdade, né? É o modelo padrão. Ok? Agora, pode acontecer, né? Pode acontecer, mas aí depende muito da sua teoria, de você achar que tem um fator superior,
um fator que nós chamamos de segunda ordem, uma variável latente de segunda ordem, que afete essas outras de baixo. Tá? Nesse caso aqui, né, a gente tem o clima ético, certo? Aqui é o EC, aqui é o clima ético, ok? E esses construtos aqui, essa escala aqui, ela pode de repente ser operacionalizada em outro nível de abstração, tá? Agora, esse nível de abstração de um modelo, por exemplo, de segunda ordem, ele não se justifica por si só. Tá? Ele tem que ter um forte suporte teórico. Tá? Então, sim, no final, as principais decisões podem ser tomadas de que forma? No sucesso, né? Se a gente tiver sucesso em ter uma predição melhor, considerando um fator abstrato de segunda ordem, mais do que se a gente considerar somente os quatro, nesse caso aqui, né, de ordem inferior, de primeira ordem, então quer dizer que, porventura, talvez esse nível de abstração, ou seja, duas camadas aí, vamos dizer assim, né, de abstração, faz sentido. Tenha serventia. Então, no final das contas, um modelo de segunda ordem, tá? Ele tem o melhor ajuste? É óbvio, né? Ele tem que ter um melhor ajuste, é óbvio, mas tem que ser justificado primeiramente do ponto de vista teórico, né? Tem melhor. Tem o melhor ajuste? Tá? No fundo é isso. Tem a base teórica para achar que esse modelo de segunda ordem? Tem. Então, agora vamos ver se realmente tem o melhor ajuste do que de primeira ordem. Porque não faz sentido nenhum você ter um modelo com pior ajuste. A ideia é que esse modelo de segunda ordem é mais parcimonioso, né? Ele tem menos caminhos, menos parâmetros a serem estimados, certo? Aqui nós temos somente 4 outros parâmetros. Aí você fixa aqui também a variância, né? 4 outros parâmetros, beleza? O outro tem um punhado de correlação a ser estimado. É tanto que, né, o modelo de primeira ordem, quase sempre ele vai se ajustar melhor aos dados. Por quê? Porque são mais caminhos. Beleza? Então, por isso que o índice a ser avaliado aqui, quando a gente vai ver isso lá na frente, tem que ser um índice relativo. Em termos absolutos, o modelo de primeira ordem quase sempre é melhor. Ok? E outro cuidado que a gente tem que ter também de uma variável latente de segunda ordem, viu? Porque você tem aqui, veja que agora você tem, olha só, você tem uma variável latente que está afetando modelos específicos, variáveis latentes específicas, individuais, certo? E posteriormente, depois os itens. Tá? Então, você de repente tem como até calcular qual que é o efeito, né? A partir desse caminho, o efeito do EC, no caso aqui, que é a variável de segunda ordem, para o x1, né? Que é a multiplicação desse caminho aqui com esse caminho aqui. Ok? Então, o efeito ele não é direto, é por intermédio dos fatores específicos, dos construtos, né, das variáveis latentes específicas. Ok? Então, existe um fator comum aqui que está afetando os fatores específicos e, posteriormente, os itens. O cuidado que tem que ter é o seguinte: e se esse fator comum aqui é devido a outras questões, por exemplo, de instrumentalização, né, relacionada especificamente ao questionário, ao instrumento, e não da teoria. Tá? Então, assim, ao você fazer a estimativa ou rodar um modelo de segunda ordem, você automaticamente também está mensurando um fator que é comum a todos os outros fatores específicos. E esse fator comum, ele pode ser influenciado, por exemplo, a partir dos itens que foram colocados e apresentados com uma similaridade muito particular, muito próxima, certo? Aí, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, que a gente pode sim ter um fator de segunda ordem, beleza? Mas esses fatores de segunda ordem está indicando, por exemplo, né, um CMB ou CMV, tá? Common Method Bias, Common Method Variance. O que é? É você tentar mensurar ali alguma coisa que é comum a todos os itens, a todos os fatores. E de repente o que é comum nesses outros fatores, comum a todos esses itens, é porque, né, esses indicadores, é porque você, nesse caso aqui, 16, né? 16 itens. Você tem 4 de cada
fator, né? Você construiu 4 itens muito similar no enunciado, por exemplo. Não é só isso. Tá? Existem diversas outras fontes originárias de CMB barras. Isso tudo é igual, viu? Isso é a mesma coisa, gente. Porque são termos diferentes, você vai ver na literatura aí. Existem diversas fontes de CMB e de CMV. Tá? Se você procurar na literatura, você vai ver artigos só para isso. Um dia eu já fiz esse tipo de análise, já estudei bastante CMB, CMV. Um dia eu quero fazer um vídeo aqui no canal só sobre isso, né? Talvez num vídeo não dá, tá? Você põe conceitualmente o que é, as fontes e depois os métodos para você verificar se tem CMB ou não. Um dos métodos é justamente você tentar verificar, né, um fator de segunda ordem, né? Muito parecido, um método muito parecido com o fator de segunda ordem, ou um fator, que a gente já vai dar sequência aí, né, a, ao, ao vídeo, ou um fator bifactor. Tá? Então, isso aqui, você pode ter uma variável latente agora, ó, você pode ter uma variável latente, tá? Aqui são os modelos, viu? Esse aqui é o modelo bifactor. Veja a diferença, ó. Aqui você tem o modelo afetando diretamente o índice. No modelo de segunda ordem, o Gram Factor, isso aqui também é chamado de Gram Factor, né? Ou fator G, beleza? Começar a escrever em letras de forma parece que é melhor, né? Ou fator G também. Esse fator G, ele é concorrente dos fatores individuais do nível inferior, beleza? São concorrentes, tá? Se justifica esse modelo ou não? Depende. Será que a explicação desse Gram Factor aqui é tão grande quanto, ou até mais do que os fatores individuais? Se sim, de repente, esse modelo é um modelo bifactor. Agora, de repente, você coloca um fator comum. Ele explica pouco, né, os itens, muito menos do que os fatores individuais, né, que os construtos individuais. Talvez não faça sentido um modelo bifactor. Esse aqui também é uma forma, né, de você verificar, e é onde que a gente tem que ficar esperto, do CMB e do CMV. Tá? Porque, de repente, a fonte originária aqui de variância compartilhada não é devido à sua teoria, mas é devido ao seu método. Por isso que chama CMB. Beleza? Devido ao seu método, tá? Da instrumentalização, da pesquisa que foi feita. Certo? Então a gente tem que ficar. E outra coisa, viu? Outra coisa que a gente tem que ficar muito esperto aqui, né? Quase sempre você vai ajustar modelos bifactors. Modelos bifactors são melhores, viu? São melhores porque tem mais caminhos, né? Olha o tanto de caminho a mais aqui, ó. Sempre modelos que tem mais parâmetros se ajustam melhor. Mas a gente tem que ficar esperto. Existe uma crítica bem contundente, viu? Tá? Existe uma crítica contundente modelos bifactor. Tá? O pessoal, ultimamente na literatura, tomou muito corpo aqui, o modelo bifactor, e alguns criticam porque foi só uma forma de salvar um punhado de escalas aí, né? Começaram a perceber que muitas escalas famosas, clássicas, né, não tem realmente uma estrutura unifatorial como eles queriam e imaginavam, né? A teoria foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, as pesquisas foram evoluindo, se aplicando a mesma escala de 30 anos atrás, ali, aqui, começou a perceber que de repente não funcionava tão bem assim, uma escala que, né, ela é unifatorial, começou a ser dividida em duas, né? Você tem uma escala unifatorial. Aí começou a perceber que ela é dividida em duas, aí isso é problemático, isso não dá. Aí, de repente, perceberam que, de repente, a gente pode justificar essa escala unifatorial. Ah, não, mas ainda continua existindo um fator comum aqui, né? Que é comum a todos os itens, a todos os construtos individuais, que acabou mantendo a escala, mantendo o construto, mesmo assim. Tá? É uma questão importante, viu, gente? Isso aqui, ó, não pode, né? Se você tem uma escala que ela é. Vamos apagar tudo isso aqui que já tá ficando bagunça aqui, né? Você tem uma escala, tá? Que ela originalmente foi composta numa estrutura unifatorial.
você querer picotar ela em duas, três, seja o que for, tá? Você querer picotar ela em duas, três, que não pode, beleza? Não pode, tá? Agora, é menos problemático ao contrário, tá? É menos, não tô falando que pode não, viu, gente? Tô falando que é menos problemático. É, se você tem uma escala que ela foi concebida já, né, considerando que existe ali três fatores latentes, três variáveis latentes ao redor dela, né, uma, duas, três, e você usa um modelo unifatorial, é menos mal, vamos dizer assim. Por que é menos mal? Ah, porque geralmente você faz isso, né? Porque geralmente é mais fácil você provar que existe um fator latente único, né, seja que afeta indiretamente ou concorre com ele, para explicar os itens, do que você falar a partir dessa teoria que existe apenas um e depois você descobriu que estava errado, certo? Por exemplo, qualidade de vida, né? A gente tem lá o domínio social, físico, psicológico, ambiente. E esses quatro domínios podem ser considerados como uma qualidade de vida geral, certo? Então você pode pensar no índice geral de personalidade, um índice geral de percepção, ok? A partir de subfatores. Agora, você vem me falar que, ora, a teoria foi concebida que só existe qualidade de vida. Qualidade de vida não segrega em mais nenhum fator. Depois você segrega a partir da sua pesquisa, a partir dos seus dados. Opa, então a gente tem que voltar lá atrás, revisar a teoria, ver o que aconteceu para depois propor uma nova escala, certo? Então, quase sempre é justificável você partir de uma escala que ela é multifatorial e achar um fator geral, tá? Não como vocês estão aprendendo, não como vocês estão acostumados aí, viu? Só somar itens, só, né, achar a média dos itens, não apenas, que, por exemplo, aqui, ó, aqui no modelo Bifactor, né, se existe um modelo Bifactor, tá? Se o modelo proposto ele se ajusta mais ao modelo Bifactor e a teoria prova que é o modelo Bifactor, não é só somar o item um mais o item 2 e assim por diante, não, né? Ou somente achar a média dos itens, não. Tá? Existe. Por quê? Porque você tem a influência desse fator aqui, né? Também com esse outro fator aqui. Então não é só somar e achar a média, não. Beleza? Então o que acontece? Se o modelo ele é multifatorial, você falar que existe um fator geral, é menos problemático e pode até passar e pode ser justificado a partir dos seus dados, do que o contrário. Você tem uma escala que ela é proposta inicialmente unifatorial e você querer picotar ela, ok? Fica essa observação. Ok, estamos já indo para o fim, viu, gente? Vamos lá, vamos lá. E agora, né, inclusive, já abordando o último tópico aí nosso do vídeo, é sobre construtos formativos e reflexivos. Essas medidas reflexivas que a gente já comentou aqui, elas são mais condizentes, né, com a psicometria, a teoria clássica dos testes, é o que a gente vai mais ver aqui nas ciências sociais aplicadas. Okay? Ela é a predominante, vamos dizer assim, nas ciências sociais aplicadas. Ok? E aqui está uma, né, como a gente já viu, tem a variável latente aqui no elipse, e essas variáveis latentes influenciam os indicadores nossos. Então, aqui, quatro indicadores. Okay? Se a gente fosse montar uma equação, o y1, que é o indicador 1, ele é igual ao lambda, que é a nossa carga fatorial, né, que multiplica a variável latente em questão mais um erro. Aí você vai ter quatro equações nesse caso aqui. Okay? Cada um relacionado com um erro. Então, o fim da questão aqui, muitas das vezes, é esse erro relacionado aos indicadores. Beleza? E o que acontece? Tá? Esses indicadores aqui, beleza? A nossa carga fatorial aqui, elas representam os efeitos ou as manifestações sobre, sobre, vamos dizer assim, né? Underlying, qual que é a tradução disso aqui, gente? Inerente, vamos dizer assim, né?
Os indicadores representam os indicadores representam os efeitos inerentes ao construto. Tá? Então, isso aqui é uma relação de efeito que vem da variável latente para os construtos. É isso que a gente quis dizer. Tá? Então, os modelos reflexivos são os predominantes nas ciências sociais, estão mais condizentes com a teoria clássica do teste, né? O pessoal da psicometria trabalha quase sempre com modelos reflexivos, e eles são mais fáceis de trabalhar, geralmente, né? E representam quase sempre melhor as características individuais, ok? E como a gente comentou, né, a causalidade é do construto da variável latente para os itens, tá? E a relação entre cada indicador e o construto é a correlação entre eles, vamos dizer assim, certo? Então, essa correlação, a carga fatorial não deixa de ser uma correlação, tá? É medido pelas cargas fatoriais e os pesos correlacionais, né? Carga fatorial, peso correlacional, tá? É tudo o mesmo termo, beleza? Ok, mais sobre modelos reflexivos, tá? Então, os itens são intercambiáveis, vamos dizer assim, e podem serem aí substituídos, né, ao ponto que essa substituição não afete o significado do construto, da variável latente. Não afete o seu significado nem a confiabilidade. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, nos indicadores reflexivos, eles podem ser vistos como amostra. E geralmente é assim que acontece, certo? Deixa eu ver aqui, eu quero é o apontador. Aqui, eu quero é o apontador de laser. O que acontece? Ó, para mensurar essa variável latente aqui, nós temos uma amostra de 4 itens para mensurar essa variável latente. Beleza? Certo? Uma amostra de 4 itens. Poderiam ser esses? Poderiam. Poderiam ser outros? Poderiam ser mais? Poderiam. Poderiam ser outros diferentes desses aqui? Poderiam. O fato é que esses 4 itens aqui nada mais nada menos do que uma amostra dos potenciais itens para nos ajudar a mensurar a variável latente. Então, então a questão é que, de repente, se eu tirar um item daqui, ficar só com, tirar aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, tirar aqui o y4, né? Em tese, esses outros 3 itens que ficaram aqui deveriam ser suficientes para ajudar a mensurar a variável latente LV aqui, que a gente está chamando, né, de forma bem genérica. Ok? Então, por quê? Porque a gente toma a mensuração da variável latente aqui no nível do item, certo? Toma aqui o erro ao nível do item. Por isso que é importante. Então, a exclusão de um item em modelos reflexivos, em construtos reflexivos, pode ser feita, desde que não prejudique a confiabilidade, desde que não prejudique a validade do instrumento. Você coletou 4 itens, viu que de repente um dos itens que você coletou ali não está ajudando a mensurar, por parcimônia você vai tirar ele. Pronto, ficou com 3, esses 3 são suficientes? Beleza. Então você pode mensurar a sua variável latente com 3 itens. Então esses 4 que você coletou é uma das realizações, né? Lembra da definição da nossa variável latente? É uma das realizações possíveis que nós poderíamos ter para a variável latente. Você tentou ali 4, 5, 6 itens e viu que no final das contas só precisa de 3 para mensurar ela. Tá? Então isso aqui é algo importante a gente frisar. E aí a gente espera, né, já que a relação aqui é de pesos correlacionais, a gente espera uma autocorrelação entre esses indicadores. Tá? Não o suficiente, não tão grande para enfrentarmos problemas de multicoloralidade, não tão grande para a gente enfrentar, por exemplo, né, problemas de validade discriminante com outros construtos. Tá? Então isso a gente vai ver posteriormente. E nos modelos formativos? As escalas formativas elas têm recebido mais, vamos dizer assim, né, mais atenção nos últimos anos. E aí, né, pessoal de marketing, gestão, estratégia, tecnologia de informação tem utilizado bastante esses modelos formativos. E esses modelos formativos são melhor trabalhados e melhor justificados, né, na CB100. A gente não consegue trabalhar muito bem com
com modelos formativos na CB, desculpa, na VB100, né? É o pessoal da VB100 que usa mais modelos formativos. Muitas vezes é a justificativa de se usar a VB100 e não CB100, porque a CB100 ela não trabalha muito bem, tá? Ela não trabalha muito bem, porque você colocar um modelo formativo, tá? Na modelagem estrutural, ela tem que vir acompanhada de outras setas, certo? Essas outras setas elas têm que ser, de repente, outra variável latente reflexiva, ou, beleza, uma observada mesmo. Mas o fato é, você consegue trabalhar com modelos formativos na CB100, beleza? Tá? Se você tiver um outro modelo estrutural por trás. Seja que você tenha uma relação de dependência com outra variável latente, seja que você tenha uma relação de dependência com outra variável observado, ou somente variável latente, mas tem que ser duas, certo? Então, assim, na CB100, trabalhar com modelos formativos, tá? Nós temos problemas de identificação. A identificação do modelo. Beleza? Então, que fique isso frisado, porque modelos formativos você vai trabalhar melhor na VB100. Tá? VB100. Geralmente a gente não tem problemas de identificação lá. Tranquilo? Então, feito esse preâmbulo, deixa eu colocar aqui para você, né? No caso da VB100, vocês já perceberam aqui, né? Desculpa, no caso do modelo formativo, vocês perceberam aqui que os indicadores são as setinhas chegam na variável latente. Então, os indicadores que causam o construto. Então, a equação aqui é uma equação única, né? A variável latente é igual a um peso estrutural, beleza? Algumas vezes representar por W mesmo. É um W1 que multiplica x1, assim por diante, e um W4 multiplica x4. Esse erro aqui pode ter ou não pode ter. Porque você pode ter uma variável latente compósita. É esse termo aqui, né? Pode chamar muitas vezes de construto compósito. Beleza? Então esse erro aqui pode ter ou não pode ter. Beleza? Mas isso a gente vai ver melhor lá na VB100. Tá? Os procedimentos, como eu comentei, né, os procedimentos CB100 geralmente não são utilizados, não são os mesmos para modelos reflexivos e formativos. Tá? E o que é mais importante aqui é o seguinte, gente. Deixa eu tirar isso aqui. Apagar. O que é mais importante aqui é o seguinte. A relação entre os indicadores, tá, e o construto, ela é dada pelo esse peso, pelo peso da regressão. Esse peso aqui é o peso da regressão. Tá? E talvez é onde que paira a principal diferença em termos conceituais aqui entre um e o outro, é que agora esses indicadores aqui não são intercambiáveis. Excluir aqui faz diferença. Excluir aqui um dos indicadores pode fazer uma diferença grande. Por quê? Porque você teoricamente falou que aquele compósito, aquela variável latente, ela é originada a partir da composição de 4 itens. Ok? Você usou seus dados para tentar provar isso e viu que um ou dois itens não afetam, como você esperava, aquela variável latente. Ela é composta, por exemplo, só pelos itens x3 e x4. x1 e x2 foi embora. Olha, mas aí você lembra da regressão múltipla? Que os pesos aqui, ó, a exclusão desses pesos aqui altera totalmente a importância dos outros que ficaram. Tá? Então, no construto formativo, a exclusão de um item ou outro, de um indicador ou outro, faz toda a diferença e pode mudar o significado do construto. Lá na variável, lá nos modelos reflexivos, não. Nos modelos reflexivos, você tem uma amostra de itens possíveis. Tirar um ou outro do que não afetou a confiabilidade nem a validade, totalmente justificável, certo? Sem problemas, já que aquilo lá é só uma amostra,
Um dos itens que você coletou como uma amostragem não foi bom, ok, paciência, mas você teve os outros que foram bons. Aqui não. Aqui você tem um construto que você fala que é formado por esse item. Você tirar um item ou outro vai impactar os pesos relativos daqueles que ficaram, ok? Então isso que fique claro para vocês aqui, tá? Então os itens reflexivos a gente espera que representam o mesmo domínio conceitual. Então, se abandonar esses itens reflexivos, não altera o significado das variáveis latentes, né, que ficaram. Ok? Agora, nos modelos formativos, os itens definem o fator. Beleza? E de forma que se a gente excluir aí esses itens, aí as mudanças podem ser significativas. E aqui a gente também não preocupa tanto, viu? A gente não espera tanta colinearidade, correlação entre os indicadores. É bom que tenha? Sim, é bom que tenha, porque a gente imagina que um item que afeta uma variável latente com outro item possa ter uma correlação a outra. Mas não é esperado. Você pode ter um construto formativo com itens, né? Os itens aqui, o x1, x2, com baixa correlação entre eles. Até porque é o seguinte, né? Lá da regressão múltipla, se a gente tem muita multicolinearidade, se a gente, nossa, muita não, né? É uma questão de grau. A multicolinearidade ela é alta, é porque de repente uma variável ou outra pode estar ocultando a influência. Tem uma variável que está sobressaindo em relação à outra, como elas estão mensurando coisas parecidas, você não vê a influência de outra, certo? Então é o caso aqui. Então, assim, você espera que tenha colinearidade entre itens? Não. Se tiver, é desejável, mas também não pode ter muito, porque senão você tem indicadores ocultando a influência de outros indicadores. Tá? Então, a mesma história da multiclonalidade lá na regressão múltipla. Beleza? E aí, o que nós temos aqui como exemplo, né? É bom a gente colocar um exemplo aqui, ó. Deixa eu beber água aqui, gente, que eu já falei mais e tô com sede, calma aí. Nem consegui raciocinar direito aqui, ó. Um construto ele pode ser pensado do ponto de vista reflexivo ou formativo. Inclusive, muitas vezes é uma saída que o pessoal usa, a artimanha que o pessoal usa para tentar livrar o seu, né? Tentar facilitar a sua vida, vamos dizer assim. Porque dependendo do jeito que você pergunta, o item, né, do jeito que você aborda o questionário, você pode ter um item, você pode ter uma variável latente que ela é reflexiva ou formativa. Então, aqui é um exemplo clássico, né? Você tem uma variável latente aqui, por exemplo, reflexiva. Deixa eu fazer os apontamentos aqui. Você tem aqui a reflexiva. Imagina aqui que a gente está querendo avaliar a satisfação de um hotel, certo? E aí você tem a seguinte pergunta. Ó, eu aprecio esse hotel, ok? Eu procuro I'm looking for to stay, ou seja, eu sempre vou procurar ficar nesse hotel, certo? Eu recomendo esse hotel para outras pessoas, certo? Então quer dizer que é o seguinte, ó, a satisfação, já que você está mencionando, né, satisfação aqui, em relação a esse hotel aqui, ela está impactando a sua percepção em relação à estadia no hotel, em relação à sua recomendação do hotel e em relação à apreciação ao hotel, tá? Então, isso aqui é um construto reflexivo. Agora, você pode, de repente, tentar mensurar a satisfação, inclusive, satisfação é um dos construtos aí que o pessoal, né, nos últimos anos aí, começou a questionar se ele é reflexivo ou formativo mesmo. Tá? Existe essa discussão na teoria, muitos construtos que sempre foram abordados como reflexivo, e aí tem a ver, né, pelo fato da SEM clássica, CB100 sempre ter dominado, né, a teoria, as abordagens empíricas, né, feitas dentro das ciências sociais e comportamentais, né, sociais aplicadas comportamentais. Então sempre foi mais fácil trabalhar com construtos reflexivos. Então os construtos desde sempre foram pensados de forma reflexivas. Aí ultimamente que você teve aí, né,
o crescimento da abordagem FB100 e lá ela consegue trabalhar melhor com construtos formativos, você começou a ter então esses questionamentos de muitos construtos que eram pensados reflexivos. Ó, mas será que realmente esse construto não é reflexivo? Ele não pode ser formativo também? Pode ser os dois, ou pode ser, na verdade, ele é formativo e até então eu só estava trabalhando ele como reflexivo porque era mais conveniente, tá? Então você tem essa discussão aí. Então nesse caso aqui, né, é um caso típico. Então você tem aqui a mesma satisfação desse hotel aqui podendo ser pensado de forma, de modo formativo. Você pode perguntar para a pessoa, ela pode te dar uma pontuação em relação a isso, né? Sobre essa afirmação aqui, ó. O serviço do hotel, né? Claro, né? O serviço do hotel é bom. O pessoal, os funcionários, são amigáveis. Os espaços físicos, né? Os quartos são limpos. E aí, óbvio, você poderia perguntar outras coisas, né? Se você acha que outras coisas formam a satisfação do cliente em relação ao hotel. Mas aqui é só um exemplo. Então veja o seguinte, ó, que à medida que você dá a nota, né, do serviço do hotel, né, para a cordialidade dos funcionários, né, pela limpeza do ambiente, alimentação e assim por diante, né, ambiente externo e assim por diante, tal, tal. De repente você pode elencar um punhado de fatores, um punhado de itens que formam a sua satisfação com o hotel. Nada mais, nada menos pode formar. Tá? Tudo que pode estar elencado em termos de satisfação, você ponderou e colocou no seu questionário. Certo? Então, sim, a satisfação com esse hotel aqui é um exemplo que você pode pensar ele tanto do ponto de vista reflexivo, como do ponto de vista também formativo. Aí existem alguns típicos modelos reflexivos por natureza, né? Se a gente for pensar em sintomas. Os sintomas são reflexos da causa, da doença. Então é meio difícil você pensar em termos formativos. Agora, por exemplo, né, índice de classe social. Índice de classe social é um compósito. Podemos pensar como um composto de nível educacional, prestígio ocupacional, renda e outras coisas que você acha que pode considerar. Beleza? São outros exemplos. E para finalizar, o que nós temos aqui? Para finalizar, nós temos aqui vamos dizer assim, né, um apanhado geral sobre essa diferença entre construtos reflexivos e formativos. Então vejam bem, no construto formativo eu tenho os itens que podem ter uma relação entre eles, tá? Não pode ter muito também não, porque senão, né, olha aqui, ó, um vai ocultando e vai tirando a influência do outro. Não é tirando a influência, né? Você não consegue ver a influência de dois, três construtos ao mesmo tempo. Beleza? Aqui a gente tá vendo que tá bem dividido aqui, né? As bordas. Mas vamos supor que você não tem essas bordas. Se você não tem essas bordas aqui, né? Como você vai saber qual é a influência de um e qual é a influência de outro? Onde começa a influência de um, onde termina de outro? Certo? Então, assim, você tem um construto formativo em que você tem os itens que pode ter uma certa correlação, pode ter uma certa colinearidade, e eles formam um construto maior, formam um conceito maior. Então, a retirada de qualquer um deles, por exemplo, se a gente retirar aqui, né, o x1, vai ficar uma lacuna enorme aqui, né? Imagina essa né, a bola maior aqui sem a bola do X1 aqui, sem o círculo do X1. Vai ficar um vazio enorme aqui, ok? Agora, no caso do construto reflexivo, o que acontece? Nós temos um construto, né, um domínio de construto, certo? Aí você pegou diversos itens para tentar mensurar esse domínio. O item x1, x2, aqui é y, né? Aqui eu coloquei como y1, y2, y3 e assim por diante. Diversos outros. Pegou outro aqui, tentando tudo mensurar. Aí viu que esses outros aqui, ó, nenhum é importante. Então foi embora. Nenhum é importante. Nenhum é importante. Foi embora. No final das contas, você viu que, por parcimônia, né, melhor ficar só com
Y1, Y2, Y3. Não mensura completamente o domínio do construto, mas dá uma boa estimativa de parte dele. Certo? Ficou essa lacuna aqui ainda, ó, sem explicar. Mas não tem importância. Você pegou diversos construtos relacionados entre si, não tem importância. Certo? Mas que dá uma boa explicação. Algumas coisas explicam, né? Os itens podem explicar outras coisas sem ser o domínio do construto, não tem importância. Aqui, ó. Outras coisas. Mas que a variabilidade deles em conjuntos, né? A variabilidade Y1, Y2, Y3, o movimento deles em conjuntos possa ser reflexo do domínio do construto. Certo? Então, em termos gerais é isso, pessoas. Era isso que eu tinha que falar para vocês. O vídeo ficou maior e mais longo que eu imaginava. Eu imaginava que seria 40 minutos, 50 minutos. Já deu aí quase 1h30, mais de 1h30, né? Enfim, paciência, né? É o que tá lá tá lá como fase de impacto do nosso canal, né? Não tem como eu tentar resolver problemas complexos de uma forma simples, rápida, sem estar errado, ok? Então, paciência. Espero que gostem e vamos que vamos. Só o começo, hein? Lembra que eu falei que eu achava que cada aula e tal era alguma coisa entre 3 horas, 2 horas e meia? Se a gente for pensar bem, né, eu tenho aqui 1h30, aí de repente agora eu vou apresentar uma coisinha de software. Vai mais 1 hora, 1h30. Então é isso aí, meu. Assuntos complexos, infelizmente, a gente não pode tratar de uma forma corriqueira, corrida, rápida, enfim. Beleza? Espero que gostem e até mais, gente. Um abraço. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!